Hello everyone and welcome to one more class. That's our fourth class and this class is about prepositions. I hope that you enjoy it, that you learn a lot. Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu quarto aulão. Na aula de hoje eu vou te ensinar sobre as preposições, que causam muita dúvida e muita dificuldade na hora da gente montar as frases que a gente tanto quer. Aqui é a professora Stefania, você já me conhece, você já vem acompanhando as aulas. Se essa for sua primeira aula, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos aprender a usar de uma vez por todas as preposições, sem confusão, sem dificuldade nenhuma, tá? Eu vou começar a te ensinar as preposições, essa aula de hoje é a parte 1, tá bom? E aí, depois disso, a gente já passa para a segunda parte, para que você entenda tudo, tá? Então, essa parte está bem explicadinha, esse aulão de hoje vai ser ótimo, tenho certeza que você vai gostar. Let's start our class. Vamos começar a nossa aula então. Bem, o que são as prepositions, as preposições? São os termos que nós usamos para conectar as palavras de uma frase. São as preposições que a gente conhece no português, né? São elas que vão completar o sentido final da nossa frase. Nós temos, assim como no português, no inglês a gente também tem preposições de lugar, de tempo, de modo, né? Se eu faço isso rápido, faço isso devagar, o modo que eu faço determinada coisa, exatamente como a gente tem no português, tá? Nessa aula de hoje, nessa primeira parte, você vai aprender a usar as principais preposições com exemplos na prática, para que você veja em qual momento você tem que usar cada uma dessas preposições e por que elas são necessárias nas frases. But first of all, you need to follow the steps. Antes de tudo, para começar, você já conhece os passos, o passo a passo da nossa aula para que você entenda tudo. So, take a notebook, pencil, or open a new tab or task note for writing anything that you may need to check later. Read all the sentences out loud after the teacher. Try to make new sentences and never forget, the most you practice, the most you speak. O que eu falei para você? Pegue um caderno, uma folha, um lápis, ou abra uma nota se você estiver assistindo no seu celular, ou abra uma página no computador se você precisar escrever alguma coisa, para que você confira depois. E não se esqueça que você tem o material em PDF, que você pode consultar também para estudar mais, para revisar alguma coisa, lembrar uma frase, ou para criar novas coisas também, tá? Muito importante também, leia todas as frases em voz alta depois de mim, para que você ouça a sua leitura. Tente montar frases novas, tá? Não fique limitado apenas ao que você está vendo aqui, tá bom? O que eu estou te dando aqui são situações, são exemplos, mas que você pode dar uma aperfeiçoada, pode usar o seu próprio vocabulário, tá? E fazer muitas frases novas. E nunca se esqueça, quanto mais você praticar, mais você vai falar. The most you practice, the most you speak. Mas vamos começar então. Nós temos aí as principais preposições. Essas três preposições são, sem dúvida, as preposições mais conhecidas no inglês. Além delas, nós temos o to e o for, que significam a mesma coisa, para, mas que causam muita confusão na hora de ser usado. A gente vai aprender o uso dessas 5 preposições. Nós temos o in, on, at, to e o for. In, on, at, to e o for. Todas essas 5 preposições podem ser usadas quando a gente fala de lugar ou de tempo, place or time, tá? Por isso que eu separei essas 5 preposições para essa primeira parte da nossa aula. A gente vai ver os usos de todas elas em lugar, em tempo, em estruturas de frase. Então vamos lá, quais são as 5 preposições? In, on, at, to e o for. Bom? 5 preposições, vários usos diferentes. Vamos lá. Resumindo tudo, né, assim, seria um first step, né, um primeiro significado, assim, um primeiro passo. O que essas preposições significam? A gente tem o in, claro que, lembrando que tudo no inglês depende do contexto, certo? Então, tente não vamos dizer memorizar, mas tente entender que uma preposição, não só preposições, mas geralmente todas as palavras no inglês, elas não significam apenas uma coisa só. Então, não se limite a traduções, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho qual é a diferença de tradução e definição.
Tente não se limitar a traduzir uma palavra, porque senão o seu cérebro vai gravar uma coisa só. E quando você precisar usar de outras formas, vai ficar mais difícil. Então, se concentre na definição, no uso, na ideia que você quer transmitir usando aquilo. Por exemplo, com a preposição in, ela pode significar dentro, em, de, no e na. A preposição on pode significar sobre, estar em cima, né? Em cima de algo, acima de algo, em, no e na. Veja aqui que a gente já está vendo traduções iguais, né? Entre o in e o on. Por isso que é importante que você se concentre na definição, tá bom? Porque a tradução muitas vezes vai ser a mesma, mas a definição é diferente. O at também significa a, no sentido de lugar, eu vou à padaria, tá? And, na e no. O to pode significar para ou a. E o for pode significar para também, durante e por, tá? Mas uma dica que eu já vou estar te dando, não se preocupe com isso. A melhor forma de você entender as preposições é por praticar bastante o uso de cada uma delas. E é o que eu vou fazer aqui. A gente vai aprender, vai praticar para você entender direitinho. Vamos continuar então. Vamos começar com a preposição in ou and, se você quiser falar de um jeito mais fechado, né? Como que a gente pode usar essa preposição? Eu trouxe aqui alguns usos dela. O primeiro uso é quando nós queremos indicar o tempo de algo, ou seja, o ano, o mês, as estações, um período do dia, um momento. Para tudo isso eu uso in. Eu trouxe 4 frases, vamos ler comigo, tá? Primeiro, você já conhece como a gente vai fazer. Leio tudo em inglês, você lê depois de mim, depois a gente vai, entende o que a gente está lendo, depois a gente pratica mais uma vez, para que você alcance os 5 pontos que a gente quer. Leitura, escrita, olhar, entender, falar, ouvir, beleza? Então vamos lá, number 1, leia depois de mim, tá? Vou ler 2 vezes, depois é você. I study in the afternoon. I study in the afternoon. Number 2, he doesn't study in the morning. He doesn't study in the morning. Number 3, my birthday is in July. My birthday is in July. Number 4, we always visit Brazil in the summer. We always visit Brazil in the summer. Beleza, vamos entender aí. Essas frases eu não coloquei frases difíceis, tá? Não coloquei nada muito longo, para que você até use essas frases como um modelo para você ativar o seu cérebro na hora de lembrar do in. Como que eu costumo fazer quando eu tenho assuntos que são mais confusos? Como as preposições, por exemplo. Eu tento memorizar uma frase, usando aquela preposição, no caso da nossa aula, da maneira correta. Quando eu gravo essa frase e eu preciso usar em outras, eu já tenho um modelo pronto na cabeça. Então, as minhas frases da aula de hoje vão ser frases curtas para que você perceba o uso da preposição. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Então, no número 1, nós temos I study in the afternoon, que eu acredito que você já consegue entender o que é. Eu estudo à tarde. Número 2, he doesn't study in the morning. Ele não estuda pela manhã, ele não estuda de manhã. O número 3, my birthday is in July. Meu aniversário é em julho, tá? Isso serve para qualquer mês lembrando, apenas quando você for falar o mês, tá? Se você for falar dia, mês e ano, a gente vai usar outra preposição que eu vou te explicar já já. Mas use o in quando você estiver falando apenas do mês. Ah, meu aniversário é em fevereiro. My birthday is in February. When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Monta pra mim essa frase aí. Number 4, we always visit Brazil in the summer. Nós sempre visitamos o Brasil no verão, ok? Então, temos aí 4 exemplos. Agora a gente vai ler mais uma vez. Agora eu vou ler de um jeito mais rápido, vou juntar tudo para você poder praticar. So, let's check it out. I study in the afternoon. Number 2, he doesn't study in the morning. Number 3, my birthday is in July.
Number 4, we always visit Brazil in the summer. Beleza, but pay attention. Muita atenção no que eu vou te explicar agora. Nessa regra de usar o in para mês, ano, estações e principalmente períodos do dia, existe uma exceção. Quando a gente usa o night. Nesse caso, a preposição utilizada é o at. Não vamos dizer in night. Nunca diga in night ou in the night. Não existe isso. Quando a gente fala que faz algo à noite, a gente diz at night. At night. Tá bom? Apenas para a noite. Manhã, tarde ou qualquer outro período in. Beleza? Vamos continuar. Uma outra forma de usar a preposição in é essa que a gente vai ver aí agora. Quando a gente quer indicar um lugar. Pode ser uma cidade, um país, um local específico. Por exemplo, number 1. They live in California. They live in California. Sua vez. Number 2. She works in São Paulo. She works in São Paulo. Number 3. There is a big stove in the kitchen. There is a big stove in the kitchen. Você está lendo depois de mim? Você precisa ler em voz alta. Lembra que esse é o nosso combinado lá no passo a passo que você viu. Leia depois de mim em voz alta. Number 4, vamos lá. They left the dog in the house. They left the dog in the house. Number 5, he's waiting for you in the office. He's waiting for you in the office. Beleza. E agora, você conseguiu entender o uso do in nesse segundo caso? Quando eu digo they live in California, eles moram na Califórnia. Usei uma cidade, eu estou especificando um local, então eu uso in. Assim como no exemplo do número 2. She works in São Paulo. Ela trabalha em São Paulo. Veja que a gente não pode traduzir. Porque no número 1, in significa na. Eles moram na Califórnia. Já no número 2, in significa em São Paulo. Então veja que se a gente traduzir, vai dar uma confusão enorme na cabeça da gente. Então tente não traduzir, tá? Vamos entender para que a gente usa. Número 3, de haver, tá? Há um fogão grande na cozinha. Big stove in the kitchen. Número 4, eles deixaram o cachorro em casa, na casa. Ficou dentro de casa o cachorro. Número 5, ele está esperando por você no escritório. Então, veja que as 5 frases, a tradução do in é diferente. Mas o uso tá ali. É o mesmo in, é o mesmo uso. Então, tente não traduzir, por favor, para não te confundir, tá? E don't forget, in the significa em, no, na, nos ou nas. Por isso que a gente tem aí in the kitchen, na cozinha, in the house, na casa, in the office, no escritório. Então, já vimos 2 usos do in, certo? Nós temos o uso do in quando a gente quer indicar um tempo e quando a gente quer indicar um lugar. Vamos continuar. Vamos agora falar da preposição on. O primeiro uso dessa preposição é para indicar tempo. Mas, teacher, o in já está lá para indicar o tempo? Mas tem uma diferença. O on é usado para datas específicas. Além disso, a gente também usa o on quando a gente fala de dia da semana. Check the sentences below. Veja essas frases abaixo aí. Pratique comigo. Leia depois de mim. Eu leio 2 vezes e você lê depois. Number 1. I was born on February 2nd. I was born on February 2nd. Number 2. We don't study English on Mondays and Wednesdays. We don't study English on Mondays and Wednesdays. Number 3. They went to Japan on November 10th. They went to Japan on November 10th. Number 4.
She never goes to college on Fridays. She needs to work. She never goes to college on Fridays. She needs to work. Number 5. Will you travel on Sunday? Will you travel on Sunday? Ótimo. Você achou a pronúncia dessas palavras mais difícil? Principalmente na frase 1 e 3, quando a gente fala sobre pronúncias de datas, né? Soa diferente, é uma coisa nova pra gente, né? Mas não se preocupa não que futuramente eu vou fazer uma aula só falando de datas e números e hora para ajudar você, tá? Mas vamos focar aqui agora no uso do on. Número 1. I was born on February 2nd. Eu nasci no dia 2 de fevereiro. Teacher, por que não tá aí on to February? Porque quando a gente fala de datas em inglês, eu preciso colocar a data como se fossem números ordinais. É como se eu falasse que eu nasci no segundo dia de fevereiro, on February 2nd. E sempre nessa ordem, mês, dia, ano, tá bom? Number 2, nós não estudamos inglês nas segundas e quartas. Então veja, já usei o on para dias da semana, já usei o on para datas completas, né? E o number 3, eles foram ao Japão no dia 10 de novembro. Veja que se a gente traduzir ao pé da letra, dá até uma confusão na cabeça da gente, né? Então entenda aqui. É uma data específica? Coloquei mês e dia? Vou usar o on. Tem dia, mês e ano? Vou usar o on. É dia da semana? Uso o on também. Agora, se for apenas um dia, se for apenas um mês, aí eu uso in, tá bom? A frase número 4, ela nunca vai para faculdade. Isso aí, college não é colégio, galera. Ela nunca vai para faculdade às sextas, ela precisa trabalhar. Então a gente já entendeu que na sexta-feira, especificamente on Friday, ela precisa trabalhar, então ela não vai para faculdade. E lembrando que college não é colégio, college é faculdade. E o number 5, will you travel on Sunday? Você vai viajar no domingo? Will you travel on Sunday? Vamos ler mais uma vez aí? Vamos praticar comigo? Rapidinho agora, tá? I was born on February 2nd. We don't study English on Mondays and Wednesdays. They went to Japan on November 10th. She never goes to college on Fridays. She needs to work. Will you travel on Sunday? Ótimo! Acabamos de praticar o primeiro uso da preposição on. Mas vamos lá que tem mais, vamos continuar. Uma segunda forma de usar a preposição on é para indicar lugares e objetos. Mais uma vez, diferentemente do in, essa preposição é usada para locais e objetos que possuem uma superfície. Então, nesse caso, é como se eu fosse falar que está em cima de algo, tá? Está sobre algo. Let's check it. Vamos conferir essas frases aí. Mais uma vez, vou te pedir um favor também, tá? Se você não estiver conseguindo acompanhar esse tempo, esse ritmo de leitura, você pode dar pausa no vídeo, fazer na sua velocidade, no seu ritmo, voltar, tá bom? Sem pressa. Vamos ver então frases usando a preposição on. Number 1. The book is on the table. The book is on the table. Eu não podia deixar de colocar essa frase porque todo mundo conhece ela. Lê para mim, por favor. Number 2. Can you take the blanket? It's on the bed. Can you take the blanket? It's on the bed. Number 3. My cat doesn't sleep on the couch. My cat doesn't sleep on the couch. Number 4. My notebook was on the desk, but it's not anymore. My notebook was on the desk, but it's not anymore.
Number 5. Sorry, I forgot my wallet on the nightstand. Sorry, I forgot my wallet on the nightstand. Beleza. Agora vamos entender o que a gente leu, tá? Número 1, o livro está sobre a mesa, no sentido de que está em cima da mesa. The book's on the table, essa frase que todo mundo conhece. Muita gente, quando eu chego e falo que sou professora de inglês, ele chega pra mim e fala: "Ah, eu sei falar inglês, the book's on the table." Todo mundo diz isso. O livro está sobre a mesa. Segunda frase. Can you take the blanket? Você pode pegar o cobertor? Está on the bed, está na cama, mas no sentido de que está em cima da cama. Você não pode dizer in the bed, tá? Porque não está dentro da cama. A cama tem uma superfície onde o cobertor está em cima. Então a gente usa on. Número 3, number 3. Meu gato não dorme no sofá. Mais uma vez, não posso usar in porque o sofá tem uma superfície e o gato está em cima do sofá. Ele está sobre o sofá. On the couch. Number 4. Meu caderno estava na mesa. Teacher, mas mesa não é desk? A diferença é, table é aquela mesa tradicional, mesa de jantar, mesa que você faz suas refeições, mas mesa de trabalho, mesa de escola, mesa de escritórios, tudo isso a gente usa desk, tá bom? Meu notebook estava na mesa, mas ele não está mais, but it's not anymore. Lembrando de usar o it, porque eu estou me referindo a uma coisa, que é o caderno, tá? Precisa ter sujeito, porque esse pontinho aí depois do desk já separou as duas frases. E por último, número 5. Me desculpe, sorry, eu lamento, mas eu esqueci a minha carteira no criado mudo. Olha uma palavra legal aí para o nosso vocabulário. Nightstand, criado mudo. Me desculpe, eu esqueci minha carteira no criado mudo. Lembrando, por que a gente usa on e não usa in? Porque nightstand existe uma superfície ali, onde eu coloquei a minha carteira em cima dessa superfície. Por isso eu uso on. Vamos ler de novo comigo? Rapidinho agora. The book's on the table. Number 2. Can you take the blanket? It's on the bed. Number 3. My cat doesn't sleep on the couch. Junta tudo, ó. Sleep on the couch. Number 4. My notebook was on the desk, but it's not anymore. Number 5. Sorry, I forgot my wallet on the nightstand. E aí? Tá conseguindo entender até aqui a diferença do in e do on? Se você tiver com alguma dúvida ainda, pode voltar, tá? Pode ir assistir de novo, consulta o seu material em PDF, tenta fazer algumas frases para não ficar nenhuma dúvida. Vamos usar agora a preposição at. Já estamos na nossa terceira preposição. Estamos chegando lá. Vamos lá. Como usar a preposição at? Primeiro uso dela, que eu acredito que seja um dos usos mais conhecidos e muitas vezes o uso que mais engancha, assim, que mais trava a gente, que deixa a gente na dúvida, é o uso do at para indicar horários. Check the following sentences. Vamos ler essas 5 frases aí comigo. I wake up at 7 a.m. every day. Vou ler de novo. I wake up at 7 a.m. every day. Sua vez. Beleza. Number 2. See you there at 10 p.m. Don't be late. See you there at 10 p.m. Don't be late. Number 3. Our flight to Miami will leave at 8 o'clock. Our flight to Miami will leave at 8 o'clock. Number 4. I didn't go home at midnight last weekend. I didn't go home at midnight last weekend. Number 5. She has English classes on Tuesdays at 9 a.m.
She has English classes on Tuesdays at 9 a.m. Ótimo! Já vimos aqui 5 frases, vamos entender agora o que é que elas significam. A primeira, eu acordo às 7 horas da manhã todos os dias. 7 a.m. every day. Number 2, vejo você lá, ou encontro você lá, às 10 horas da noite. Veja que já estamos usando PM. Don't be late. Galera, na hora de você pronunciar o don't, você não precisa falar o don't, tá? Porque só em você falar don't, eu já entendo que você está fazendo uma negação. Então junta tudo para ficar uma fluência mais bonita. Don't be late. Don't be late. Não se atrase. Don't be late. E o number 3, nosso, a gente já estudou o hour. Nosso voo a Miami vai partir, né? Ele vai sair às 8 horas. O que significa esse o'clock? O o'clock significa uma hora em ponto, às 8 horas em ponto. Se você quiser especificar que é às 8 da manhã, 8 o'clock in the morning. Às 8 horas da noite, 8 o'clock at night. Ok? Número 4. Eu não fui para casa à meia-noite no fim de semana passado. I didn't go home at midnight last weekend. Não fui para casa à meia-noite no fim de semana passado. E o número 5, ela tem aulas de inglês nas terças, às 9 horas da manhã. Veja que nessa frase eu já usei o on também, né? Por que eu usei o on e não usei o in? Consegue me dizer? Porque estou falando de dia da semana. E dias da semana a gente usa on. Então, ela tem aulas de inglês nas terças, às 9 horas da manhã. Então, sempre que você for especificar um horário que você faz algo, use o at. E aí eu trouxe um quadrinho aí, uma observação pra gente. Look, AM, antes do meio-dia, PM, após o meio-dia, noon, meio-dia, midnight, meia-noite. Teacher, posso falar midnight? Não. Vamos usar aquela pronúncia bacana. Então diga midnight, midnight. Então, AM, PM, noon, midnight. Beleza? Então, vimos aqui agora um uso da preposição at. Beleza, vamos para o segundo uso da preposição at. A segunda forma de nós usarmos essa preposição é quando a gente quer falar de locais específicos. Por exemplo, vamos ver as frases aí, ó. Number 1. She doesn't have lunch at work. She has lunch at the restaurant. She doesn't have lunch at work. She has lunch at the restaurant. Lê para mim, por favor. Beleza. Se o tempo que eu te dei não foi o suficiente, pode dar pausa aí e repetir essa frase, tá? Eu quero que você pratique. Number 2. He is at the hospital to visit his sister. He is at the hospital to visit his sister. Number 3, we will celebrate my birthday at their house. We will celebrate my birthday at their house. Number 4, I am at the airport waiting for them. I am at the airport waiting for them. Number 5, I saw him last weekend at this time at the cafe. I saw him last weekend at this time at the cafe. Beleza, vamos lá entender agora o que você falou. Number 1, ela não almoça no trabalho, ela almoça no restaurante. Veja que eu especifiquei um lugar, então eu disse at work, que eu já entendi que é o trabalho dela, não é o meu trabalho, não é o seu, é o trabalho dela. Então, ela não almoça no trabalho, ela almoça no restaurante. Especifiquei o local onde aquela ação vai acontecer, have lunch, almoçar. Lembrando que, sempre que você falar de uma refeição,
have lunch, almoço, have breakfast, tomar o café da manhã, have dinner, jantar. Sempre use o have com as refeições, tá? Number 2, ele está no hospital para visitar a irmã dele. Ele está no hospital para visitar a irmã dele. At the hospital. Number 3, nós vamos comemorar o meu aniversário na casa deles. Nós vamos comemorar o meu aniversário na casa deles. Number 4, número 4. Eu estou no aeroporto esperando por eles. Eu estou no aeroporto esperando por eles. Número 5, number 5. Eu vi ele no fim de semana passado, nesse mesmo horário, no café. At this time, at the café. Eu vi ele na semana passada, nesse mesmo horário, no café. Agora, preste atenção numa coisa. Look. Sorry. Quando nós temos o at acompanhado do the, assim como a gente já viu no in, que ele estava junto com the, quando a gente tem o at acompanhado do artigo the, que a gente sabe que significa o, a, os ou as, então quando nós temos at the, eu quero dizer no, na, nos ou nas. Teacher, mas é a mesma coisa do in? É a mesma coisa do in. Por isso que você precisa entender qual que é a diferença na hora de usar a definição e não a tradução, para você não se confundir como num caso desse, tá? Se você não lembra direitinho do in, volta lá a aula para você assistir. Vamos lá, vamos continuar. Já vimos duas formas de usar a preposição at. Agora vamos passar para a preposição to. Esse, se eu não me engano, de todas as preposições que os meus alunos me pedem ajuda e sentem dúvida, o to e o for são as preposições que mais confundem eles. Então, preste bastante atenção na aula agora para você não deixar passar, porque o que eu estou te explicando aqui agora foi de um jeito super simples de você entender. Qual que é a primeira forma da gente usar a preposição to? Quando nós queremos falar de movimento, posição, destino ou distância. Movimento, posição, destino ou distância. Veja essas 5 frases que eu coloquei aí, usando todos esses pontos, essas formas de usar o to de um jeito bem simples. Lembra? Eu leio 2 vezes, você lê depois de mim. Number 1. We are going to Canada next weekend. We are going to Canada next weekend. Sua vez. Number 2. Did you go to her birthday party? Did you go to her birthday party? Number 3. It's about 2 blocks from my house to hers. It's about 2 blocks from my house to hers. Number 4. Are you going to Paris with your family? Are you going to Paris with your family? Number 5. It takes. Junta tudo, tá? It takes 30 minutes to arrive at the mall if we go by car. It takes 30 minutes to arrive at the mall if we go by car. Eu tô lendo bem devagarzinho no começo para que você consiga pegar a pronúncia das palavras corretamente, tá? Para você não sair atropelando tudo aí e achar que tá falando certo porque tá falando rápido. Vamos agora entender o que eu coloquei aí nessas frases. Primeira frase, nós estamos indo ao Canadá, ou para o Canadá, no próximo fim de semana. Então veja, eu especifiquei aqui ao mesmo tempo um movimento e um destino. O movimento que eu estou dizendo que eu estou indo para o Canadá no próximo fim de semana. Qual é o meu destino? O Canadá.
Então eu uso to. Segunda frase. Você foi à festa de aniversário dela? Mais uma vez eu tenho um destino, eu estou indo a algum lugar, eu estou indo à festa de aniversário dela. Se você vai to. If you go to. Ok? Terceira frase. It's about. It's about é uma expressão que a gente usa para falar mais ou menos que é cerca, é mais ou menos ali, é em torno. It's about. São cerca de 2 quadras, 2 blocks, as quadras da sua casa, ali a sua quadra, né? Aquele quadradinho onde você mora. Então são cerca de 2 quadras da minha casa para a casa dela. Veja que aqui agora eu já dei uma distância. Eu já expliquei a distância da minha casa para a casa dela. Qual que é a distância? 2 blocks, 2 quadras. Número 4. Você vai a Paris com a sua família? Mais uma vez indiquei um movimento e um destino. Você vai, if you go to. Lembra disso? If you go to. Se você vai a algum lugar. Você vai a Paris com a sua família? E o número 5, leva. Veja essa expressão, ó. It takes. Leva. Leva no sentido de dura. Por exemplo, it takes 10 minutes to clean my bedroom. Leva 10 minutos para limpar o meu quarto, tá bom? Então leva 30 minutos para chegar no shopping se nós formos de carro. Então, mais uma vez, dei uma distância. Eu especifiquei que se a gente sair de carro, em 30 minutos eu vou chegar lá no shopping. Só uma observaçãozinha, tá? Shopping em inglês é mall com 2 L's. A teacher acabou esquecendo aí, mas mall com 2 L's, tá? Não esqueça. E lembrando, shopping, o shopping que a gente conhece no português não é o lugar, tá? A gente acaba brasileirando as palavras aí e acaba errando tudo. O shopping, o local onde tem todas aquelas lojas, tem cinema, o shopping que a gente conhece no português se chama mall. E a palavra shopping significa comprar, fazer compras, tá? Então, se você vai ao lugar, you go to the mall. Se você vai fazer compras, independente de onde for, you go shopping, ok? Vamos continuar. Mais um uso do to. Qual foi o primeiro uso? Só voltando aqui, movimento, posição, destino ou distância. Segundo uso do to, para indicar o início e fim de um período, ou para fazer comparações. Por exemplo, eu estudo inglês das 3 às 4. Desse das 3 às 4 vai ser usado como to. Eu prefiro bolo de chocolate a bolo de morango. Comparei 2 cores, também vou usar o to. Veja essas frases aí, vamos ler comigo. 1. I study Spanish every day from 9 to 10 o'clock. I study Spanish every day from 9 to 10 o'clock. Sua vez. Number 2. She doesn't prefer soda to juice. She doesn't prefer soda to juice. Number 3. We prefer going out to staying at home. We prefer going out to staying at home. Number 4. I went to college from 2010 to 2013. Vou repetir devagarzinho para você acompanhar principalmente a pronúncia dos números. I went to college from 2010 to 2013. Sua vez. Number 5, última frase. Do you rather romance movies to drama movies? Do you rather romance movies to drama movies?
Beleza, espero que você tenha lido comigo. Se você não leu, pode voltar, dar pausa no vídeo, pratica e depois você continua com a aula, tá? Primeira frase, eu estudo espanhol todos os dias, das 9 às 10 da manhã. From 9 to 10 o'clock. Sempre que você for falar de um tempo, dessa questão de período, de tal dia a tal dia, use sempre o from, porque o from é o que vai indicar o momento de partida, o momento de início, e o to quando você vai terminar, tá bom? Então, from to 10 o'clock, from 9 to 10 o'clock. Segunda frase, ela não prefere refrigerante a suco. Então você comparou duas coisas, você comparou o refrigerante e o suco. E aí você disse o que ela não prefere. Então ela não prefere tomar refrigerante ao invés de suco. E lembrando que a pronúncia de suco não é juicy, como eu já ouvi muitas pessoas falando. A pronúncia de suco é juice. Juice. É como se esse I quase não existisse. Juice. Número 3, number 3. Nós preferimos sair do que ficar em casa. Going out, sair, passear. Staying at home, ficar em casa. Number 4, número 4. Eu fui para a faculdade. Lembrando, college não é colégio, college é faculdade. Eu fui à faculdade de 2010 a 2013. Vamos treinar a pronúncia desse ano aqui? 2010. 2010. Lê para mim, por favor. E 2013, 2013. 2013. 2013. Você também pode falar 2010, 2010, ou você pode falar 2013, 2013. Tá? Mas use assim, 2000 fica mais bonito, tá bom? Number 5, número 5. Do you rather? Esse rather também é uma forma de perguntar se a pessoa prefere algo. Quando eu especifico alguma coisa. Você pode usar prefer ou você pode usar o rather. Você prefere filmes de romance ou filmes de drama? Do you rather romance movies to drama movies? Você prefere filmes de romance ao invés de filmes de drama? Daí você responde, I prefer drama movies, I prefer romance movies. Algo que for a sua opinião aí, tá bom? Agora vamos ler de novo, mas vamos ler rápido. Vamos juntar tudo, vamos praticar para ficar fluente. I study Spanish every day from 9 to 10 o'clock. Number 2, she doesn't prefer soda to juice. Number 3, we prefer going out to staying at home. Number 4, I went to college from 2010 to 2013. Do you rather romance movies to drama movies? E aí, ficou mais difícil quando eu li muito rápido, quando eu li juntando tudo? Minha sugestão para você é, dá pausa no vídeo, pratica, vai sem pressa, vai com calma. O importante aqui é que você aprenda, tá? Que você entenda o que você está falando. Ainda existe uma terceira forma de entender o to. Para que ele serve? Para indicar motivo e propósito. O motivo de você ter algo, a razão de você ter algo, qual vai ser a função daquele algo, tá? Ou quando você quer passar algo a alguém. Ficou confuso? Calma, que nas frases você vai entender o que eu estou falando. Number 1, número 1. I am going to the supermarket to buy some food. I am going to the supermarket to buy some food. Lê para mim, por favor. Beleza. Number 2. Can you give me this notebook to your brother? Can you give this notebook to your brother? Number 3. We travel to relax and have fun. We travel to relax and have fun. Number 4. He bought new tennis shoes to go running.
he bought new tennis shoes to go running. E o número 5, I need to send this email to my boss. I need to send this email to my boss. Beleza, agora vamos entender, porque nessa frase aí a gente tem vários to's, várias preposições aí, além desse ponto que a gente está vendo. Então vamos entender cada um aí. Primeira frase, eu estou indo ao supermercado para comprar comida. Primeiro vamos entender esse to que está em negrito. Ele indica o quê? O motivo de eu estar fazendo. Para que eu vou no mercado? Para comprar comida. Especifiquei. Se eu fazer o que no mercado, vou comprar comida. Tá bom? Quando eu falo to the, quer dizer que eu estou indo a algum lugar. É diferente do at the, que quer dizer que você está naquele lugar, ou que algo é feito naquele lugar específico. Eu estou dizendo aqui que eu vou. Lembra, if you go to. Se você vai a algum lugar. Number 2, você pode dar este caderno para o seu irmão? Você pode dar este caderno para o seu irmão? Lembrando que notebook não é o notebook, o computador que a gente conhece. Notebook é caderno. O computador nós chamamos de laptop, tá bom? Então aqui eu já pedi para a pessoa dar algo a alguém. Você pode dar este caderno para o seu irmão? Peguei aquele objeto, passei para alguém. Número 3, nós viajamos para relaxar e nos divertir. Qual que é o motivo da minha viagem? Para que eu viajo? Para relaxar e me divertir, ok? Número 4, ele comprou tênis novos para correr, para fazer corridas. Então, qual foi o motivo, qual foi o propósito de eu ter comprado os tênis? Fazer as minhas corridas, entendeu? E o número 5, eu preciso enviar este e-mail ao meu chefe. O que eu preciso fazer? O que a gente entende aqui? Que eu tenho esse e-mail, o e-mail já está pronto e eu preciso passar ele para alguém. Então, eu vou passar ele para o meu chefe, to my boss, tá bom? E lembrando que a gente tem outro to nessa frase também. Nós temos o I need to send. Esse to aí é usado com verbos, quando o verbo não acompanha nenhuma pessoa. Por exemplo, eu não estou dizendo eu envio, eu estou dizendo enviar, tá? Eu não estou dizendo eu como, estou dizendo comer. Então, o verbo não tem pessoa, não tem conjugação nenhuma, ele precisa do to, tá bom? Vamos lá agora, vamos ler essas 5 frases aí, mas vamos ler essas 5 frases de uma forma mais rápida. Number 1, I'm going to the supermarket to buy some food. Sua vez. Number 2, can you give this notebook to your brother? Number 3, we travel to relax and have fun. Number 4, he bought new tennis shoes to go running. Number 5, I need to send this email to my boss. Beleza, vimos até agora 3 formas de usar a preposição to. Pratique, continue usando, faça anotações, substitua esses lugares que você viu nas frases, as pessoas, os propósitos e crie frases novas. Isso vai ativar o seu cérebro a guardar tudo isso que você está aprendendo na aula de hoje. Agora a gente vai para a nossa próxima preposição, a preposição for, que ela também é muito usada. E eu acho que eu já deixei o to e o for, na verdade, para a gente poder fazer essa comparação bem rápida, né? Enquanto o to ainda está fresco na sua mente, você já revisa o for. Então, como nós podemos usar a preposição for? Primeira forma é para indicar a função ou benefício de algo. Não confunda com to. O to é usado para você falar do motivo de você ter comprado alguma coisa. O para que essa coisa foi comprada. Não quer dizer necessariamente que você teve algum benefício com ela ou que você entendeu a função dela. Tá bom? Essa é a diferença entre o to e o for. Veja essas frases, ó. Mais uma vez, eu leio 2 vezes, você lê depois de mim.
2 vezes. E você lê depois de mim. Vamos lá, number 1. A computer can be used for helping you. A computer can be used for helping you. Sua vez. Number 2. Smoking isn't good for you. Smoking isn't good for you. Number 3. A shaver is used for shaving the beard. The shaver is used for shaving the beard. Number 4. Exercising is really good for the health. Exercising is really good for the health. Number 5. I need to get on a diet for losing weight. I need to get on a diet for losing weight. Ótimo. Já lemos, já praticamos o nosso listening, né? Você ouviu, você repetiu a frase. Vamos entender agora o que eu estou falando aí. Primeira frase. Um computador pode ser usado para te ajudar. Então, qual que é a função? Qual que vai ser o benefício de ter um computador? Ele vai te ajudar. Viu a diferença entre o for e o to? To é o motivo. Vou comprar para te ajudar. Mas aqui eu estou dizendo que o computador tem um benefício. A função dele é te ajudar. Number 2. Fumar, smoking, fumar não é bom para você. A pronúncia da palavra bom não é good, tá? É good. Good. Good for you. Não vamos falar good for you, não. Pelo amor de Deus. Vamos falar good. Good for you. Número 3, terceira frase. Shaver vem do verbo to shave. Shave pode ser uma lâmina. Então, seria um barbeador? Uma lâmina de barbear? Um barbeador é usado para fazer a barba. Qual que é a função dele? Fazer a barba. Número 4. Se exercitar, exercising, é muito bom para a saúde. For the health. Esse é o benefício de se exercitar. It's good. Olha a pronúncia do good de novo. Good. Não é good, tá? É muito bom para a saúde. Benefício aí de estar se exercitando. Number 5. Eu preciso entrar numa dieta. Get on a diet. Get on a diet. Eu preciso entrar numa dieta para quê? Qual que é a função de você entrar numa dieta? Perder peso. Losing weight. Bom? Então, entendemos aqui o uso do for. Vamos ler mais uma vez para que você possa fixar e assimilar, já sabendo o que as frases significam, fica mais fácil para você. Vamos lá. Number 1. A computer can be used for helping you. Number 2. Smoking isn't good for you. Number 3. A shaver is used for shaving the beard. Number 4. Exercising is really good for the health. Number 5. I need to get on a diet for losing weight. Beleza. Agora, preste atenção na frase 1 e na frase 3. Quando tem o for antes de um verbo, eu geralmente uso o verbo com ing, que é a forma contínua. A gente já teve uma aula explicando sobre essa forma contínua dos verbos, tá? Porque qual que é a ideia que eu tenho? Que aquilo ali vai ser um benefício duradouro, ele vai ser um benefício que vai ser levado por um tempo. O computador vai estar lhe ajudando e a lâmina vai ajudar você quando estiver fazendo a barba, shaving the beard, tá? Então, tente usar aí o for junto com o verbo, com o ing, helping. Helping, shaving, né? Foi os casos que a gente viu. E o losing também, do número 5. Losing weight, para você estar perdendo peso. Beleza? Let's continue. Vamos continuar. Mais um uso da preposição for.
Nós também usamos a preposição for para mostrar que fizemos um favor ou algo no lugar da pessoa, para falar da duração de algo ou também para se expressar quando um compromisso foi marcado. Então, fiz um favor para a pessoa, eu lavei a louça para você. Eu aparei a grama para você. Fiz um favor no lugar da pessoa, certo? Para falar da duração, eu estudo inglês há 20 anos. Eu moro nessa cidade a minha vida toda. E também expressar quando um compromisso foi marcado. A nossa reunião está marcada para terça-feira às 4 horas, certo? Vamos ver esses 5 exemplos. Number 1. I can't wash the dishes for you. I need to go to school. I can't wash the dishes for you. I need to go to school. Number 2. I've studied English for 5 years. I've studied English for 5 years. Number 3. He has a job interview for this morning. He has a job interview for this morning. Number 4. They worked at that company for 2 years. They worked at that company for 2 years. Number 5, número 5. Don't worry, we go to the supermarket for you. Desculpa. Don't worry, we go to the supermarket for you. Tranquilo. Você já leu? Se você não conseguiu ler nesse tempo que eu dei, você sabe que pode dar pausa, repetir, ficar à vontade para fazer no seu tempo, tá? Número 1. Eu não posso lavar a louça para você. Eu preciso ir para a escola. Então veja, pode ser usado para falar que você vai fazer um favor ou que você não pode fazer um favor, tá? Sempre que você estiver expressando fazer um favor ou não, use o for. Então, eu não posso lavar a louça para você. Eu preciso ir para a escola. Beleza? Number 2. Eu tenho estudado inglês por 5 anos. É a duração de algo que eu estou fazendo. Eu tenho estudado inglês por 5 anos. Lembrando que esse I've é uma abreviação de I have. É um tempo perfeito que eu vou te explicar nas aulas futuras. Number 3, número 3. Ele tem uma entrevista de emprego essa manhã. Então, o compromisso foi marcado. Essa manhã ele tem uma entrevista de emprego. For this morning. Número 4. Eles trabalharam naquela empresa por 2 anos. Qual foi o período, a duração do trabalho deles naquela empresa? 2 anos. E o número 5. Não se preocupe, nós vamos ao supermercado para você. Agora eu consigo fazer um favor para você. Ao invés de você ir no mercado, eu vou no seu lugar. We go to the supermarket for you. Vamos ler de novo, agora mais rápido, praticando bonito, para a gente treinar o nosso inglês. Number 1, I can't wash the dishes for you. I need to go to school. Number 2, I have studied English for 5 years. Number 3, he has a job interview for this morning. Number 4, they work at that company for 2 years. Number 5, don't worry, we go to the supermarket for you. Beleza, então até aqui você já viu 2 usos da preposição for. E é isso aí, acabamos de entender todas as preposições, tá? Você viu o uso do on, in, at, to e for. Já viu o uso dessas 5 preposições aí? Pode voltar à aula, assiste de novo, tá? E eu tô aqui para te falar de uma novidade. O método Inglês em 21 dias. Teacher, o que é esse método? Esse método foi um treinamento que eu desenvolvi, um super treinamento, que vai te ajudar a montar todas as frases que você precisa, usando todas as estruturas de todos os tempos verbais.
presente, passado, futuro, tempos perfeitos, passado perfeito contínuo, futuro perfeito contínuo, e aí vai. Todos os tempos verbais vão ser explicados nesse curso, nesse método que eu criei. E se você seguir o nosso cronograma, você consegue fazer isso em apenas 21 dias. Ou seja, você vai conseguir montar todas as frases, todas as estruturas em inglês em apenas 21 dias, usando todos os tempos verbais, não é? Nesse método, são mais de 50 aulas interativas, aulas online para você. A nossa plataforma 100% online. E uma novidade bem legal, que eu acho que faz uma grande diferença para quem está estudando, é que você pode ter um aplicativo para celular. Você pode baixar essas aulas e assistir quando você estiver sem internet. Ou seja, você não depende de internet para assistir as suas aulas. Baixa antes e assiste onde quiser. Além disso, o seu acesso a essas aulas são acesso vitalício. Ou seja, você pode acessar para o resto da sua vida, mesmo depois que você termine o curso, tá bom? Você também tem questionários para que você se avalie e entenda se você está realmente conseguindo pegar o conteúdo. Você tem um material de apoio em PDF para você continuar estudando. Um acompanhamento do professor, que pode tirar suas dúvidas, praticar com você, te ajudar na parte do listening, trazer uma outra explicação se você ainda ficou com alguma dúvida. Um certificado que eu sei que você com certeza quer e é super importante para o seu desenvolvimento, né, para você trabalhar e fazer qualquer outra coisa que você quiser com inglês. Então a gente tem um certificado e a gente tem muito mais outras coisas aí para você. Então não deixa de conferir o meu treinamento também, o método inglês em 21 dias, para você conseguir finalmente entender todos os tempos verbais e montar todas as estruturas possíveis. So, the only thing that I have to say now is thank you so much. Thank you for watching this class. Thank you for trust me to help you all this learning and trust me for being part of your knowledge. Muito obrigada por confiar em mim, para ser parte aí do seu desenvolvimento. Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui. Thank you so much. See you in the next class. Vejo você na próxima aula. Bye bye.